Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Mais uma vez nós estamos nesse momento importante, que é central, de certa forma, no culto, que é o de nós meditarmos e aprendermos um pouco da palavra do Senhor. E mais uma vez, eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos concentrar a nossa atenção em apenas 2 versos, versículos de 9 até o versículo 10, ou versículo 9 e 10. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui, até o versículo 10. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, eu queria introduzir a nossa meditação, a nossa exposição na noite de hoje, com a seguinte frase, com a seguinte afirmação, que de certa forma vai nortear toda a nossa pregação na noite de hoje. A afirmação, a frase é a seguinte: Deus sempre se propôs a ter um povo para si. Deus, Ele sempre se propôs a ter um povo para si. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, desde o livro das origens, ou seja, do livro de Gênesis, até o livro da consumação, a saber, o livro de Apocalipse, essa é uma das verdades. Esse é um dos ensinos que claramente se destaca, claramente se sobressai nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para o registro da criação, lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nós observamos que, ao formar o homem, ao formar a mulher, ao formar, enfim, um primeiro casal, Deus tinha como propósito que esse casal, consequentemente, a sua descendência, lhe fosse o seu povo, o seu povo aqui na terra. E aí nós seguimos na sequência do livro de Gênesis. E aí, quando nós consideramos o final do capítulo 5, o início do capítulo 6, nós vemos que, a partir da aliança que Deus faz com Noé, Ele preserva esse mesmo propósito. De quê? De fazer e de ter um povo para si. E aí nós seguimos na revelação das Escrituras, chegamos em Gênesis capítulo 12, no chamado que Deus faz a Abraão, na aliança que Deus ele estipula ali com Abraão, também, dentre vários propósitos, este em si, ou seja, fazer dele, de Abraão e de sua descendência, o seu povo e o seu povo aqui na terra. Seguimos na sequência da revelação. E lá em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, quando Deus, após salvar Israel, chama a Israel para um pacto, para uma aliança, é nesses termos que Deus definiu a sua aliança com Israel, para que aquele povo lhe fosse o seu povo, para que aquele povo lhe fosse a sua nação. E por fim, quando nós chegamos ao Novo Testamento, e consideramos todas as implicações da obra sacrificial que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, nós percebemos que o propósito desse fato também era constituir um povo para si, não só de uma determinada nação, não só de uma determinada etnia, mas um povo composto por vários povos,
várias línguas e várias nações. Enfim, o que nós podemos resumir é que este é um fato que, apesar de toda a sua grandeza, apesar de todo o seu poder, o Senhor, meus irmãos, o Senhor, meus amigos, Ele sempre agiu, Ele sempre se alegrou em ter um povo para si. Por isso, a nossa afirmação inicial, que Deus sempre propôs a ter um povo para si. E é interessante que quando nós observamos esse trecho que nós acabamos de ler, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e também o versículo 10, nós encontramos essa mesma ideia sendo exposta. Nós encontramos essa mesma narrativa sendo defendida aqui por Pedro, apóstolo do Senhor, inspirado por Deus, autor da carta que ora nós estamos a considerar. Aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nesse trecho, meus amigos, versículos 9, versículo 10, Pedro, ele está encerrando. Pedro, ele está fechando o seu ensino acerca de Cristo como pedra, mas não qualquer pedra, mas sim Cristo como pedra angular, que era motivo de honra, que era motivo de estima, não só para o Senhor, mas também para os demais salvos, mas também Cristo, ele era escândalo e tropeço para os incrédulos. Então Pedro está fazendo esse fechamento, e no fechamento acerca desse ensino, ele mostra, meus irmãos, ele mostra, meus amigos, que Deus, ele propôs formar para si um povo, e esse povo, ele é formado através da obra, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando você olha o início do versículo 9, você observa um contraste de ideias em relação àquilo que estava sendo dito nos versículos anteriores, sobretudo no versículo 8. No versículo 8, Pedro, ele está mostrando que os ímpios, os desobedientes, eles vivem a transgredir, a se escandalizar na pedra que é Cristo. Por outro lado, os salvos, por outro lado, os remidos, por outro lado, os eleitos, eles são preciosos aos olhos de Deus pelo fato de se constituir no seu povo e povo aqui na terra. E isso, meus irmãos, e isso, meus amigos, corrobora ainda mais a verdade que nós estamos tentando expor, ou seja, que Deus, ele sempre separa um povo para si. E é justamente nesse tema, é justamente nesse assunto que nós queríamos deter a nossa atenção na noite de hoje, usando como base esse trecho do versículo 9, usando como base esse trecho do versículo 10, eu queria que nós pensássemos, meus irmãos, eu queria que nós pensássemos, meus amigos, no seguinte tema: verdades sobre o povo de Deus. Verdades sobre o povo de Deus. E quando nós olhamos para esses dois versos, quando nós analisamos esse trecho que nós temos diante de nós nos deparamos pelo menos com 3 divisões. Nós nos deparamos pelo menos com 3 pontos dentro desse tema: verdades sobre o povo de Deus. E eu queria discorrer acerca desse texto, e na medida em que nós vamos discorrer acerca desse texto, visualizar, considerar essas 3 verdades, esses 3 pontos que estão diretamente relacionados ao povo de Deus, a esse grupo de pessoas que desde o início da criação, Deus, ele vem trabalhando, ele vem escolhendo para que se constitua no seu povo, no povo exclusivo do Senhor aqui na terra. E aí nós podemos nos indagar, e aí nós podemos nos perguntar: quais são então esses 3 pontos? Quais são então essas 3 verdades relacionadas ao povo de Deus aqui na terra? A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, meus amigos, a formação desse povo, ou seja, a formação do povo de Deus. O primeiro ponto, a formação do povo de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção para a parte final do versículo 9 e também para todo o versículo 10. Acompanhe, por favor, conosco a parte final do versículo 9, todo o versículo 10, pensando nesse ponto, a formação
do povo de Deus. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Algo muito simples. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor, descrevendo, falando, narrando acerca da história da salvação dos seus ouvintes e, por extensão, a história da nossa salvação, meus irmãos, minhas irmãs, da salvação para quem experimenta dessa graça do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque quando você analisa, finalzinho do versículo 9, todo o versículo 10, você observa que Pedro aqui, ele fala acerca do processo espiritual que Deus, ele realizou na vida das pessoas que são salvas, tirando essas pessoas das trevas e trazendo essas mesmas pessoas para a luz. Mas não só isso, através desse trecho, Pedro, ele mostra que antes de nós termos a luz do Evangelho no nosso coração, nós não compunhamos, nós não fazíamos parte do povo de Deus aqui na terra, porque até então nós não havíamos experimentado da compaixão. Até então nós não havíamos experimentado da misericórdia de Deus em nossas vidas. Contudo, Pedro, ele vai além e mostra que agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, através da salvação misericordiosa, através da salvação compassiva do Senhor, hoje, eu, você, todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós fomos constituídos povo de Deus aqui na terra, ao longo de toda essa história que nós dizemos ser a história da salvação. Esse povo que foi tirado das trevas, esse povo que experimentou da misericórdia do Senhor, esse povo que foi trazido para a luz, agora não pertencia a uma determinada nação, não pertencia a uma determinada etnia, mas todos os povos, dentre todas as nações, sejam elas nações gentílicas, seja ela o povo judaico. Então, aqui Pedro, ele está narrando essa história da salvação, e a partir dessa história da salvação, o que é que nós observamos? A partir dessa história da salvação, o que é que nós encontramos? Nós encontramos Deus, ele constituindo ao longo da história um povo para si, um povo seu para habitar, pelo menos no presente momento, aqui na terra, preparando-se para seu encontro eterno. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, e hoje eu vou tentar fazer isso, que cada expressão que Pedro ele fala aqui no versículo 9, versículo 10, cada uma dessas expressões, e vamos tentar considerá-las, pelo menos a maioria delas, foram expressões que Pedro ele extraiu do Antigo Testamento. Essa, por exemplo, que nós observamos, finalzinho do versículo 9, todo o versículo 10, mostrando que nós não éramos povo, mostrando que nós, a partir da experiência, da misericórdia de Deus, nos tornamos o seu povo, a formação do povo de Deus aqui na terra, ela não era algo ensinado, isso não era, melhor dizendo, algo ensinado pelo apóstolo Pedro. Na verdade, ele repetiu ensinamentos sobre esse tema, ele repetiu ensinamentos sobre esse assunto lá no Antigo Testamento. Sem desmarcar esse texto aí de Pedro, volte aí a sua Bíblia, lá para o livro de Oséias, no Antigo Testamento. Veja que coisa interessante, veja que dado importante para nós entendermos toda a história da salvação. Oséias capítulo 2, versículo 23. Não desmarque esse trecho de Pedro, porque a gente vai voltar para ele. Uma profecia de Oséias, capítulo 2, versículo 23. Veja que Pedro fala que aqueles que não eram povo de Deus, pela sua misericórdia, foram feitos povo de Deus, dentro desse resgate que Deus operou em suas vidas. E olha só a profecia que nós temos, em especial no versículo 23, Oséias 2, versículo 23. Ele diz:
semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Nós éramos esses desfavorecidos espirituais. Nós não constituímos povo de Deus aqui na terra, mas conforme a profecia de Oséias, por causa da compaixão, por causa da misericórdia, hoje, em virtude da sua salvação, nós somos povo de Deus, nós temos a Deus como nosso Senhor em nossas vidas. Então, é assim, meus irmãos, então, é assim, meus amigos, que nós vemos a formação do povo de Deus aqui na terra. Nós estávamos numa condição miserável, nós estávamos numa condição de trevas, conforme Pedro aqui nos ensina, e essas trevas, elas envolviam pelo menos 3 aspectos. Nós tínhamos trevas espirituais, porque nós não entendíamos a palavra do Senhor. Nós desfrutávamos de trevas morais, porque nós seguíamos no curso do mundo contrário a Deus. Nós tínhamos trevas espirituais em nossas vidas, porque nós não mantínhamos comunhão com o Senhor. Mas por causa da ação de Deus nas nossas vidas, pelo fato de Ele ter nos trazido das trevas, nos tirado dessa condição, nos tirado desse estado, hoje, meus irmãos, nós somos povo de Deus aqui na terra. E quando nós analisamos esse texto de Pedro, assim também como o livro lá de Oséias, algo se destaca, algo se sobressai, para que nós possamos entender tudo isso que se deu, tudo isso que foi operado em nossas vidas, esse resgate que Deus, Ele fez de cada um de nós, nos tirando das trevas e nos chamando para a sua luz, ou seja, a misericórdia de Deus. Deus na sua compaixão, Deus no seu dó em relação a cada um de nós, nos vendo em desgraça espiritual, nos vendo afastados de Deus, nos vendo caminhando a passos largos para a condenação, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos chamou e nos chamou para si. E a partir do momento que Ele fez isso, a partir do momento que Ele agiu dessa forma, Ele nos integrou ao seu povo e foi formando um povo e um povo para si. Quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós olhamos, minhas irmãs, para essas verdades, algo deve nos chamar a atenção, algo deve nos impressionar, ou seja, que nesse fato, no fato de sermos hoje povo de Deus, fruto da sua ação misericordiosa, fruto dele ter nos resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós temos motivo suficiente para vivermos em adoração a Deus, para nós vivermos em adoração ao Senhor. Se nós tivéssemos tudo em nossa vida, saúde, bens materiais ou qualquer outras bênçãos, se nós não desfrutássemos da salvação, de nada essas coisas valeriam, de nada essas coisas elas teriam importância. Mas graças a Deus, que por causa da sua misericórdia, graças a Deus, por causa da sua compaixão, hoje nós desfrutamos desse estado totalmente diferenciado em relação às nossas vidas. Não somos mais desfavorecidos, não somos mais povo alheio de Deus, não, através da sua salvação, Ele nos constituiu o seu povo e Ele está formando um povo e um povo para si. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós devemos nos alegrar. É por isso que nós devemos nos satisfazer. Muitas vezes, durante a nossa vida aqui na terra, a gente se depara com várias situações, as mais variadas possíveis, que muitas vezes nos causam desânimo, sim, com toda certeza, que muitas vezes nos causa abatimento, não resta a menor dúvida. Agora, se tem algo, meu irmão, se tem algo, minha irmã, que nós jamais devemos esquecer, foi que nós somos salvos por Deus, constituímos o seu povo e estamos na perspectiva de que mais cedo ou mais tarde nós estaremos em sua presença. O texto que nós lemos na abertura do nosso culto na noite de hoje aponta justamente isso. Deus nos salvou, nos remiu e nos constituiu
reinos e sacerdotes. Para quê? Para que nós possamos viver com o Senhor para todo sempre. Então, é por isso que nós devemos viver alegre. É por isso que nós devemos viver satisfeitos. Repito, não obstante as dificuldades que muitas vezes caracteriza a nossa vida aqui na terra. E nós somos reais, elas não vão fugir à nossa vida. Contudo, nós temos esse privilégio. Contudo, nós contamos com essa certeza. Contudo, nós desfrutamos dessa alegria. Que alegria! Nós fazemos parte do povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui no texto, em relação ao povo de Deus, é a sua formação. Deus nos formou através da sua salvação, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje nós somos povo de Deus, hoje nós somos povo do Senhor. Contudo, nós não paramos por aqui. Há uma segunda verdade que nós queríamos destacar nessa noite de hoje, ou seja, a descrição do povo de Deus. A descrição do povo de Deus. E agora, eu queria chamar a atenção para a parte inicial do versículo 9. Parte inicial do versículo 9. A descrição que Pedro faz do povo de Deus. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Nós vemos o apóstolo Pedro mostrando alguns privilégios que eu, você, todos nós que somos salvos, desfrutamos justamente a partir da salvação, razão, motivo pelo qual somos povo de Deus. Então, se nós pudéssemos resumir, se nós pudéssemos sintetizar, nós poderíamos entender essa passagem dessa forma. Alguns privilégios espirituais que nós desfrutamos pelo fato de sermos povo de Deus e que nos distingue das demais pessoas e que comprovam que verdadeiramente nós somos povo de Deus. É interessante, porque quando a gente percebe essa descrição que Pedro faz, nessa primeira parte do versículo 9, nós vemos mais uma vez que ele não tirou da sua mente. Nós vemos mais uma vez que ele não tirou da sua imaginação. Quando nós olhamos para trás, para o Antigo Testamento, nós encontramos vários textos em que esses mesmos termos, eles são atribuídos ao povo de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Vamos fazer uma rápida leitura, se não em todos, em pelo menos alguns desses textos. Veja bem, ele qualifica ou descreve o povo de Deus em 4 termos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Será que não era assim também que Israel era reconhecido? Com certeza. Então vamos ver, mais uma vez sem desmarcar aí o texto de Pedro. Primeiramente, abram aí, Êxodo capítulo 19. O contexto aqui de Êxodo era a entrega da lei, a aliança que Deus iria fazer com a nação. Aquilo que nós chamamos de preâmbulo da lei, né? Que vemos no capítulo 19, versículos 5 e 6. Inclusive falamos um pouco disso no devocional, melhor dizendo, depois vocês podem ler. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Veja, pelo menos 3 qualificativos que nós temos aqui. 3. Lá em Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. E agora, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, olha só que coisa maravilhosa, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pelo menos 3 termos. Adiante mais um pouco, Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6.
Isso mostra que o apóstolo Pedro tinha um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Veja o que diz a palavra. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Mais uma vez, adiante, Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Diz o seguinte a palavra: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. E agora, fechando, Isaías 43, versículos 20 e 21. Isaías 43, versículos 20 e 21. Isso é muito rico, meus irmãos. Infelizmente, há pessoas que querem arrancar das suas Bíblias o Antigo Testamento. Como a gente pode fazer isso? Eles estão ligados, intimamente ligados. Isaías 43, versículos 20 e 21. Sobretudo o versículo 21. Final do versículo 20, versículo 21. Olha só. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para te dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, todas as quatro designações que nós vemos Pedro utilizá-las, lá no versículo 9, nós já observamos que essas mesmas designações também tinham sido atribuídas a Israel. Mas a grande pergunta que se faz, a grande indagação que surge em nossa mente é a seguinte: mas o que significam essas descrições? São quatro as que Pedro aqui faz em relação ao povo de Deus: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos procurar trabalhar de maneira assim bem rápida cada uma delas, para que nós possamos entender o que Deus tem em mente através do apóstolo Pedro para dizer acerca de cada um de nós. Se somos povo de Deus, é assim que somos descritos. Se somos povo de Deus, é assim que Deus ele nos enxerga. Primeiro termo, raça eleita. Pedro fala, raça eleita. A palavra raça, que nós temos aí no versículo 9, significa literalmente aquele que pertence a um ancestral comum. Aquele que pertence a um ancestral comum. É o exemplo que acontece com os israelitas. Eles têm como pai comum Abraão, é o seu ascendente principal. Contudo, conforme nós temos aqui em Pedro, essa conotação, no sentido de ancestral comum, ela não é física, mas sim espiritual. Por quê? Porque eu, você, cada um de nós, meus irmãos, descendemos espiritualmente de Jesus Cristo. Porque foi Cristo que, através do seu Espírito, que fez com que nós nascêssemos de novo. Se nós temos vida e vida espiritual, e a salvação constitui-se nessa vida espiritual, quem é o nosso Pai? Quem foi que nos criou? O Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós somos raça espiritual de Deus. Mas com um acréscimo. Aqui Pedro fala que essa raça é uma raça eleita. Por quê? Porque Cristo, ele foi o eleito de Deus. Cristo, ele foi o designado por Deus para propiciar a nossa salvação. É por isso que nós descendemos espiritualmente de Cristo, é por isso que em Cristo nós fomos escolhidos por Deus e escolhidos justamente para a sua salvação. Então, nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, quem é que nós somos? Nós somos a raça eleita de Deus. Nós descendemos de Cristo, quem operou a nova vida em nossa vida. E por isso nós fomos separados, nós fomos escolhidos pelo próprio Deus para a salvação que Ele propicia em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por causa disso. Mas não só isso. Pedro, ele fala um segundo termo, aí no versículo 9. Ele fala em sacerdócio real. Mesma coisa que foi falada lá no Antigo Testamento. Essa expressão, sacerdócio real, literalmente falando, ela significa
reino de sacerdotes, um reino composto por sacerdotes. Conforme nós observamos lá no versículo 5, os sacerdotes, eles existiam lá no Antigo Testamento, e a sua função principal era representar Deus diante dos homens, através das suas ofertas, através dos seus sacrifícios, e nós observamos, a partir do ensino do versículo 5, e vimos isso na última meditação, que através da obra de Cristo, eu, você, nós também, meus irmãos, somos esses sacerdotes. Nós nos apresentamos diante de Deus, oferecemos os nossos sacrifícios, que consiste não só numa vida dedicada a Deus, mas também consiste numa vida de serviço a Deus. Então, todo mundo que é salvo, todo mundo que experimenta da salvação, ele é um sacerdote de Deus aqui na terra. Ele é alguém que se apresenta diante do Senhor, apresenta-se diante de Deus através dos seus sacrifícios, apresenta-se diante de Deus através da sua oferta, que é a sua própria vida, vida dedicada, vida consagrada a Deus, através do seu serviço em prol do reino de Deus aqui na terra. Então, além de sermos uma raça eleita, nós também somos um sacerdócio real. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós também somos uma nação santa. A palavra nação aqui significa povo, no sentido generalizado. Contudo, com um diferencial. Nós somos um povo santo do Senhor. Nós somos um povo separado para Deus. Nós somos um povo consagrado para o Senhor. Essa separação, ela envolve pelo menos dois aspectos na nossa vida. Nós somos separados do mundo, dos seus pensamentos, dos seus valores, das suas práticas, para dedicarmos, consagrarmos a nossa vida a Deus. Então, nesse sentido, todo salvo, ele é um santo, porque Deus o separou do mundo, Deus o chamou para si, para que ele pudesse viver exclusivamente para Deus, para que ele pudesse viver exclusivamente para o Senhor. E nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Todos nós, espalhados em todas as nações. Na medida em que nós vivemos para Deus, na medida em que nós servimos para Deus, nós constituímos o seu povo santo aqui na terra. Um povo diferente, um povo zeloso, um povo de boas obras, que vive para externar a glória do seu Deus em suas vidas. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio, minhas irmãs, nós temos. Veja que é dessa forma que Deus, ele vê a cada um de nós. Ele nos vê como um sacerdócio real, ele nos vê como uma nação santa, ele nos vê como um povo eleito seu aqui na terra. E por fim, Pedro fala que nós somos propriedade de Deus. A parte final desse trecho que nós lemos, quando Pedro diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa expressão que nós encontramos aí, povo de propriedade exclusiva de Deus, ela tem a ver com algo que é adquirido. Ela tem a ver com algo que é conquistado através do pagamento de um determinado preço, através do pagamento de um determinado valor. E é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós somos para com Deus. Através do sacrifício de Cristo, através do derramamento do seu sangue, Deus, ele nos comprou, e pelo fato de ele ter nos comprado, hoje nós lhe pertencemos. Ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor, e nada nem ninguém nos arrebatará da sua mão. É essa a ideia que Pedro, ele tem aqui. Nós não estamos aí ao léu, nós não vivemos à toa, não, nós temos um dono, nós temos um Senhor, alguém que comprou o nosso preço, que pagou, melhor dizendo, o nosso preço, e hoje nós somos propriedades exclusivas suas. Eu, você, repito, todos nós que somos e somos salvos do Senhor. Então, qual é a descrição que Deus faz de mim? Qual é a descrição que Deus faz de você? Qual é a nossa descrição aos olhos de Deus? Nós somos uma raça eleita, nós somos um sacerdócio real, nós somos uma nação santa, nós somos o povo adquirido por Deus aqui na terra. E isso, meus irmãos,
E isso, minhas irmãs, é algo fantástico que nós temos. É algo fantástico que nós aprendemos. Por quê? Porque todos nós que fomos salvos, todos nós que fomos remidos, nós temos um valor todo especial para Deus. E quando eu falo isso, eu procuro evitar o sentimentalismo. Não. Quando eu falo isso, eu falo que através dos méritos de Cristo, por causa da misericórdia de Deus, nós somos estimados pelo Senhor. Nós somos estimados por esse Deus. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, serve de um profundo alento para cada um de nós. Às vezes nós nos entristecemos ao longo da nossa vida. Às vezes a gente fica procurando autoafirmação por parte das pessoas. Mas quando você olha para um texto como esse, quando você entende aquilo que Deus, a maneira como Deus nos enxerga, como o seu povo eleito, como o seu sacerdote, como a sua nação santa, como a sua propriedade exclusiva, fica a pergunta: de que mais eu preciso da minha vida? Mais nada. Tudo eu já tenho. Tudo eu já sou, pela obra da misericórdia de Deus em minha vida, pelo sacrifício que Cristo operou na minha vida. Então, é isso que nos faz pessoas especiais para Deus. Não que nós sejamos especiais por algo inerente nosso, que tenhamos, que nós façamos, não, jamais. Até porque, se fosse possível tirar a obra de Cristo, tirar os benefícios de Cristo e sobre nós, não restaria mais nada, a não ser um cadáver espiritual. Então, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, nós somos e temos por causa de Jesus Cristo. Somos essa raça eleita, somos esse sacerdócio real, somos essa nação santa, somos esse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, em segundo lugar, o que é que nós temos? Nós temos a descrição do povo de Deus. Em primeiro lugar, a formação. Em segundo lugar, a descrição. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós temos aqui a missão do povo de Deus. Não perca a sequência. Nós temos a formação, nós temos a descrição e nós também temos a missão do povo de Deus. E agora eu queria concentrar mais uma vez a nossa atenção no versículo 9, na parte B desse versículo. Acompanhe conosco. Diz o seguinte a palavra do Senhor: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós vemos aqui o apóstolo Pedro nos mostrando o propósito, a finalidade, o objetivo para o qual nós fomos feitos o seu povo. Isso jamais nós podemos esquecer. Isso jamais nós podemos fugir da nossa mente. Nós vemos aqui o propósito para o qual Deus nos fez seu povo aqui na terra. Essa expressão inicial que nós temos aí na segunda parte, a fim de, aponta justamente para isso, para um objetivo, para um propósito, para uma finalidade. Então, no ponto anterior, nós vimos todos os privilégios que nós temos. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, esses privilégios, eles não são um fim em si mesmo. Eles devem cumprir um determinado objetivo. Eles devem cumprir uma determinada missão aqui na terra. E qual é esse objetivo? E qual é essa missão? Pedro, ele fala de maneira clara que nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, chamarmos a atenção para o significado da palavra proclamar, que nós encontramos aí no versículo 9. Significa um anúncio contundente, significa um anúncio veemente, significa um anúncio claro para que todos possam ouvir, para que todos possam escutar. Então aqui nós temos a nossa missão. Nós devemos fazer esse anúncio contundente, esse anúncio veemente, esse anúncio claro para que todas as pessoas possam escutar. E escutar o quê? Pedro fala, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. Essa palavra virtude, ela tem um significado bem interessante. Ela pode significar duas coisas, ou a junção dessas duas coisas. Ela tem a ver com qualidades que porventura você possa ter, que porventura você possa representar ou apresentar na sua vida. E aí, quando você aplica esse conceito a Deus, diz respeito a todos os atributos, diz respeito a todas as qualidades que Deus tem, conforme nós já vimos, o seu amor, a sua justiça, a sua bondade, a sua longanimidade, a sua paciência, enfim, todos os atributos, todas as qualidades através das quais Deus, ele se revela. Nós somos chamados para isso, para fazermos essa proclamação daquilo que Deus é, para fazermos essa demonstração daquilo que Deus, ele se revela em termos de sua pessoa, em termos de seu ser. Mas não só isso, essa palavra virtude também, ela tem uma outra significação. Ela diz respeito a obras, ela diz respeito a ações. Então, nós somos chamados também para proclamar as ações que Deus, ele opera no mundo que criou. Em especial, que ele operou em nossas vidas, sobretudo através da nossa salvação. Então, veja que é riquíssimo o significado dessa palavra virtude que nós temos aqui. Diz respeito a falarmos aquilo que Deus é, seu caráter, mas também diz respeito a falarmos aquilo que Deus faz, as suas obras, em especial a obra da salvação. Essa é, meus irmãos, essa é, minhas irmãs, a missão que nós temos aqui na terra. Esse foi o propósito para o qual Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa foi a razão pela qual Deus nos fez povo seu, sacerdócio seu, nação exclusiva sua. Para quê? Para que nós possamos anunciar não só a grandeza do ser de Deus, mas também a grandeza dos poderosos feitos de Deus, repito, em especial em relação à nossa salvação. Não se concebe, meus irmãos, não se concebe, minhas irmãs, alguém que experimente de todos esses privilégios, alguém que experimente de todas essas bênçãos e não cumpre com a sua missão, não cumpre com o seu objetivo. Não, isso passa a ser algo contraditório. Se você foi salvo, se você é povo de Deus, se você é povo do Senhor aqui na terra, o que é que se espera de cada um de nós? Que possamos fazer essa proclamação de quem é Deus, que possamos fazer esse anúncio daquilo que Deus faz. Para quê? Para que todas as pessoas também possam ter o conhecimento de Deus em relação às suas vidas. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, já aponta para uma lição que jamais nós devemos esquecer nas nossas vidas. Ou seja, da mesma forma que nós temos privilégio da parte de Deus, nós também temos obrigação. Infelizmente, via de regra, nós temos a tendência de querer apenas os privilégios, de querer apenas os benefícios e não cumprirmos com as responsabilidades as quais Deus chama e chama cada um de nós. Não podemos ser assim. Se nós desfrutamos do privilégio de Deus, se nós desfrutamos do privilégio do Senhor, somos o seu povo aqui na terra, somos os seus sacerdotes, a sua nação santa, a sua raça eleita, o seu povo exclusivo, o que é que se requer de nós? Proclamemos, falemos de maneira contundente, falemos de maneira veemente daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz para as demais pessoas. Essa é a nossa missão aqui na terra. Esse foi o objetivo para o qual Deus, ele nos salvou e nos salvou em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós percebemos pelo menos essas três verdades diretamente relacionadas ao povo de Deus aqui na terra. Que verdades? A formação do povo de Deus através da salvação. Que verdade? A descrição do povo de Deus, conforme Pedro aqui coloca. E, por fim, a missão do povo de Deus aqui na terra, fazer a sua proclamação. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, ficam as perguntas. Mas o que é que eu faço com todas essas verdades? O que é que eu faço com todas essas explicações? Eu separei aqui, pelo menos algumas lições, algumas aplicações para cada um de nós, para fecharmos assim a nossa meditação na noite de hoje.
Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos render graças ao Deus Trino pela nossa inclusão junto ao seu povo. Nós devemos render graça ao Deus Trino pela nossa inclusão junto ao seu povo. Se hoje, meus irmãos, se hoje, minhas irmãs, nós somos povo de Deus aqui na terra, se nós temos uma perspectiva segura de que não só hoje, mas na eternidade, continuaremos sendo povo de Deus, não podemos esquecer jamais. Isso aconteceu por causa da misericórdia de Deus. Isso aconteceu porque um dia o Filho cancelou as dívidas relacionadas ao nosso pecado. Isso aconteceu porque um dia nós nos apropriamos da salvação através da ação do Espírito Santo. Então tudo é obra de Deus, tudo é obra da Santíssima Trindade. E é essa certeza que nós devemos ter, é essa alegria que nós devemos alimentar nos nossos corações. Sabermos que nós não estamos por acaso aqui nesta vida, mas estamos cumprindo um propósito de Deus, não só na nossa salvação, mas na nossa inclusão com o seu povo aqui na terra. Para quê? Para que na eternidade nós possamos estar para todo sempre na presença do Senhor. Abra, por favor, aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, Apocalipse 21. Você é povo de Deus? Sim. Agradeça a Deus pelo Deus Trino. Por quê? Porque essa é a realidade que nos espera, meus irmãos. Apocalipse 21, versículos 22, 26 e 27. Devemos agradecer, e agradecer mesmo. Olha só a visão que João tem na consumação de todas as coisas, do povo de Deus. E isso é responsabilidade de quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha só, nela, na cidade de Deus, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. E agora, versículo 27. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Veja, agora, que promessa maravilhosa. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E nós fomos essas pessoas inscritas por Deus, separadas pelo Senhor, as quais no tempo Cristo veio redimir através da cruz do Calvário, e que um dia o Espírito Santo aplicou tal salvação nas nossas vidas. E agora, essa é a esperança que nós temos. Somos povo de Deus aqui na terra, aguardando a nossa entrada nos céus, para que lá, para toda a eternidade, possamos nos constituir povo eterno do Senhor. Louvado seja Deus por causa disso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, correspondamos ao privilégio de nós sermos povo de Deus. Correspondamos ao privilégio de nós sermos povo de Deus. Isso deve acontecer como? Através de demonstrações de gratidão, por uma vida piedosa, por uma vida consagrada, por uma vida de serviço a Deus que nós devemos apresentar ao longo da nossa caminhada cristã. Às vezes, nós nos colocamos de maneira inerte na obra do Senhor. Muitas vezes, nós focamos a atenção e as energias de toda a nossa vida apenas para as coisas dessa vida. E nos esquecemos, meus irmãos, minhas irmãs, de tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus, de tudo aquilo que Deus nos tornou. Mas na medida em que nós avivamos a nossa memória acerca dessas coisas, não nos restará uma outra postura, não nos restará um outro comportamento, senão o de nós correspondermos com gratidão. E aí dedicarmos a nossa vida a Deus, e aí consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Infelizmente, muitas vezes, nós esquecemos dessas maravilhosas verdades. Infelizmente, muitas vezes, nós temos uma amnésia espiritual, por não considerar tudo aquilo que Cristo fez por nós e os resultados da salvação do Senhor nas nossas vidas. Dentre eles, conforme nós estamos vendo, o fato de nós sermos povo de Deus. Mas pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã,
e reavive para a glória de Deus a sua disposição de viver uma vida santa, de viver uma vida de serviço ao Senhor. Não que você vá compensar a sua salvação, mas que você vai demonstrar gratidão por essa salvação. Então, correspondamos, mas correspondamos mesmo aos privilégios que nós temos pelo fato de sermos povo e povo de Deus aqui na terra. Por fim, meus amigos, minhas amigas, nós queríamos nos dirigir especificamente para vocês. Em que termos? No sentido de lhes exortar a aclamarem, mas aclamarem mesmo pela misericórdia de Deus, para que cada um de vocês possam também serem incluídos entre o povo de Deus. Clame pela misericórdia do Senhor, clame pela misericórdia de Deus, para que vocês possam ser incluídos povo de Deus aqui na terra, com a certeza que permanecerão nessa condição para toda a eternidade. Vocês viram nessa noite de hoje que a salvação, conforme Pedro coloca, é uma viagem das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E a única pessoa que pode lhe conduzir ao longo desse percurso, para que você saia das trevas e você chegue ao reino da luz do Senhor, a única pessoa que pode lhe conduzir em todo esse trajeto é Jesus Cristo. Porque através do seu sangue, Ele abriu o caminho para que você possa chegar a Deus. E não há um outro percurso, e não há um outro caminho para nós nos achegarmos à luz que não seja através de Jesus Cristo. Então, que a sua oração seja essa, para que Deus fale mediante a sua palavra e através da operação do Espírito Santo profundamente no seu coração, lhe fazendo entender, lhe fazendo enxergar essa carência, essa necessidade que você tem de Cristo, para que você possa clamar pela misericórdia do Senhor. E uma vez que Deus agir com misericórdia, Cristo, Ele possa lhe assistir, segurar firmemente nas suas mãos e enfim você fazer essa viagem das trevas da perdição para a maravilhosa luz do Senhor. Somente Cristo tem a capacidade de fazer isso. E é justamente por causa disso que você deve clamar a Deus, para que Ele possa se dignar de trabalhar no seu coração e de lhe chamar para si. Então, faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, para que assim, a exemplo que acontece conosco, vocês também possam ser constituídos, possam fazer parte do povo de Deus aqui na terra. Então, que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e nos firme cada vez mais a esperança nessas verdades, para que elas possam nos estimular ainda mais a vivermos para a glória do Senhor. Então, que Ele nos abençoe e aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.